Começamos agora a quarta entrevista da série Os Apocalípticos nas eleições de 2014. Eu converso nessa entrevista com o candidato ao governo do Pará, Simão Jatene, pela coligação Juntos com o Povo. Muito obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite, candidato. Para começar a conversa, eu queria lhe perguntar a respeito de segurança pública. O mapa da violência apontou o Pará como um dos estados mais violentos do Brasil. Se reeleito, e o que o senhor e o seu governo pretendem fazer para reverter esses dados? Antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade e quero festejar a iniciativa de vocês, porque eu acho que é uma bela oportunidade para que cada candidato possa dizer e mostrar o que pretende fazer. A questão da violência, primeiro, é importante que se registre. Não é uma questão localizada, ela tem manifestação localizada, mas é uma questão muito mais geral, é uma questão global e, particularmente, no Brasil, cresceu muito nos últimos anos. E essa é uma coisa que não se pode deixar de considerar, porque se você ligar a televisão em qualquer programa nacional, se você vê os jornais de circulação nacional, você vai ver que isso é uma coisa que os estados brasileiros, como um todo, vivem uma grande crise no que diz respeito à violência. Essa é uma primeira coisa. Eu acho que essa questão tem algumas raízes. Normalmente as pessoas terminavam, historicamente, fazendo conexão entre isso e a questão da pobreza, o que é uma coisa muito perversa, porque parece que a questão da violência é uma questão do pobre, o que não é verdade. O país até melhorou a sua renda, mas a violência cresceu. Então, isso não é uma questão tão simples como alguns querem colocar. O que a gente tem, de fato, é uma grande crise de valores. E a crise de valores, isso interfere na questão da violência. Agora, como é que você enfrenta isso? De um lado, você tem sempre três grandes formas de trabalhar com isso. De um lado, a questão da repressão, e não pode deixar de evitar isso, que é a presença física da polícia, e, nesse sentido, aumentar o contingente policial e preparar melhor os nossos policiais é um caminho necessário. O segundo deles é a questão da prevenção, então é você ter programas que evitem com que, particularmente, os nossos jovens terminem sendo tentados a ingressar no mundo do crime, no mundo da criminalidade, e aí tem dois pontos que é importante a gente demarcar e delimitar. Grande parte da violência no Brasil hoje tem um certo atrelamento com a questão das drogas. Então, nós precisamos ter uma política nacional de combate à violência e, particularmente, de combate ao tráfico, ou seja, de combate às drogas. E quando eu digo que isso é nacional, porque isso é realmente responsabilidade particular da questão da República. Não significa que seja exclusiva. Eu acho que todas as esferas de governo têm que trabalhar. Mas como isso envolve fronteira, essa é uma questão nacional, é uma questão de ação da própria República. E o terceiro ponto, como eu pontuei e destaquei no início, é a questão, efetivamente, da questão da recuperação. Por quê? Nós não podemos ter um sistema, tá certo? Por exemplo, prisional, que termine contribuindo para tornar ou potencializar a violência. Então, você precisa ter alternativas para que alguém que cometeu um ato infracional, ele tenha a chance de retornar para a sociedade e ter algum espaço de se reinserir no processo social. Agora, aí você vai dizer, tá ótimo, e aí? O que é que o senhor também fez no passado? E eu vou tentar ser rapidinho, porque tu tem o nosso tempo aí, mas vamos fazer isso. De qualquer forma, nós aumentamos o número de policiais. Nós só, esse final do ano passado para esse ano, ingressaram aproximadamente, entre policiais civis e policiais militares, 2.500 novos policiais. Você pode perguntar, por que, na verdade, demorou tanto? Demorou tanto porque você tem não só um processo de treinamento e capacitação, e isso é importante, mas tem uma outra coisa que é mais séria, que é o fato de que grande parte dos concursos hoje você termina judicializando, praticamente hoje tudo se judicializa, isso termina alongando demais o prazo e o tempo de ingresso no serviço público. De um lado, isso. Segundo, no que diz especificamente, melhoramos também a infraestrutura com a construção de IPPs, com a construção de delegacias, mas na área da prevenção, alguns programas foram absolutamente exitosos. A questão do Propaz é um programa francamente exitoso. Onde a gente implanta o Propaz, a gente percebe que tem uma redução da violência, porque envolve a comunidade e aquilo que eu disse. Você tem uma luta coletiva, tá certo? E no caso específico da recuperação, tem, por exemplo, o Conquistando a Liberdade, que é um belo programa que foi até premiado, que cria uma oportunidade, ou cria, tá certo, uma nova esperança para alguém que cometeu
um ato infracional que cometeu um crime. Um outro, nós até recentemente, o Pará foi exemplo para o país quando constituiu uma cooperativa de mulheres que estão privadas de liberdade, estão no sistema penal, estão produzindo, tá certo, hoje para a própria sociedade. Então, essas mulheres certamente terão uma nova esperança ao sair. Estou lhe dando o Fábrica Esperança, é um outro exemplo. Então, o Estado tem agido nesses 3 campos. O que nós precisamos é avançar nesses 3 campos. Mas, sobretudo, nós precisamos ter uma política nacional de combate à questão da violência e, particularmente, combate à droga. Se o Brasil não avançar nisso, eu não tenho dúvida que nós teremos muita dificuldade de, efetivamente, reduzir a violência. E envolver outras instituições. Porque, como eu disse, como isso é uma crise de valores, não dá apenas para o Estado achar que ele vai resolver. Quando eu falo Estado, não é o governo do Estado, não. É o Estado brasileiro. Nós precisamos envolver outras instituições da sociedade no combate à violência. Candidato, o seu vice na coligação, o Zequinha Marinho, subiu à tribuna da Câmara Federal no ano passado e fez um protesto contra as pessoas que fazem parte de movimentos de LGBT. E ele classificou o beijo gay na novela Em Família, no último dia da novela, como uma afronta, uma aberração à família brasileira. Caso eleito, o que o governo vai fazer para garantir o direito dessas pessoas que o seu vice na chapa condena? Primeiro, é importante que se diga o seguinte: o candidato a governador sou eu, tá certo? Já fui governador desse estado e já apoiei, tá certo, toda e qualquer ação que represente liberdade no sentido mais largo que essa palavra possa ter. O que eu acho que é importante é que na sociedade brasileira nós estamos vivendo o que eu chamo de uma encruzilhada civilizatória. Historicamente, tá certo? Sempre alguns grupos tendem a buscar ter mais direitos do que deveres. Isso é a própria negação da convivência coletiva, da convivência em grupo. Então, é absolutamente fundamental para que você tenha uma convivência, tá certo? Que você tenha um pacto social, que você tenha efetivamente um grande acordo para que você viva em sociedade, viva em grupo, é que você tenha um equilíbrio entre direitos e deveres. Então, essa é a única coisa que todos podem ter certeza. Em todas as áreas, em todos os campos, nós já perseguimos e vamos continuar perseguindo. Eu desafio, isso é bom porque permite com que a gente possa, olhando para você, e dizer que eu tenha feito, durante todo o meu período de governo, e mais, a minha vida, qualquer movimento discriminatório contra qualquer, não é só a questão da opção sexual das pessoas, não, é qualquer opção que signifique, obviamente, algo que respeita o coletivo, porque eu acho que isso é uma coisa importante, que é essa questão dos direitos e deveres. Então, fique absolutamente tranquilo com relação a isso. Então, o Estado, inclusive, tem uma política também definida para a questão desse grupo social, tá certo? E não será nenhum componente de governo que vai mudar o que nós já temos como princípio e como regra. É importante que todos saibam. O governador, certamente, e eu espero que com o apoio do povo do Pará, que seja eleito, o governador serei eu. Então, nós é que definimos os rumos do Estado e o rumo das relações que o Estado tem com os vários segmentos sociais. Em relação à cultura, candidato, no ano passado houve, inclusive, manifestações de alguns artistas paraenses que se sentiam desvalorizados pelo próprio governo. Quais são as propostas que o senhor tem para essa área, para esse setor tão importante dentro da sociedade? Aí tu sabes que a minha vontade era de te fazer uma pergunta de volta nisso, tá certo? Que é claramente o seguinte: nenhum governo nesse estado, tá certo, deu mais apoio para os movimentos culturais e teve, tanto que hoje é reconhecido nacionalmente como o nosso governo. Agora, o que é fato? A cultura tem uma pluralidade e é por isso que ela é fantástica. Tem uma pluralidade de manifestações. E não dá para qualquer grupo isolado achar que só o seu grupo representa a cultura. Eu acho que a cultura é a ópera, a cultura é a arte popular, a cultura, tá certo? É a dança de rua, a cultura, na verdade, o que ela é fantástica é porque ela dá conta de tudo isso. Qualquer um que diga eu estou defendendo a cultura sendo contra alguma coisa, a cultura, por princípio, ela não é excludente, ela termina incluindo. Eu sou a favor de todas as manifestações culturais e o nosso governo foi uma prova disso.
Tempo esgotado.